Olá a todos vocês que acompanham a TV Rio Mafra. Nós estamos aqui em São Bento hoje para a terceira etapa do nosso programa sobre os caminhos do lixo. Lembro que a primeira etapa foi ali, começou com o carrinheiro e terminou lá no aterro sanitário. A segunda foi a entrevista que nós fizemos com o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Rio Negro. E agora nós vamos iniciar uma série de reportagens, assim, mais a campo, para nós identificarmos o que está sendo feito hoje em termos de reciclagem de produtos mais técnicos, vamos dizer assim, né? Diferente um pouquinho daqueles que a gente usa no nosso cotidiano. Nós estamos aqui em São Bento, então, na empresa Bioconsultoria Soluções Ambientais. Eu estou com dois representantes da empresa aqui comigo, o Fernando e a Amanda, e eles vão falar um pouquinho sobre a ideia do projeto e uma síntese inicial do que a empresa está realmente fazendo. Fernando, a primeira pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: fala para nós desse projeto, como que tudo começou, onde que está a origem da ideia deste projeto? Olá a todos. A Bioconsultoria nasceu em 2017 dentro da Incubadora Tecnológica de São Bento do Sul, que é uma unidade, né, que dá apoio às pequenas empresas, as famosas startups. As empresas de São Bento do Sul e região buscavam tecnologias diferentes, que não fosse o famoso aterro, né? O aterro a gente sabe que ele é licenciado, ele possui todas as camadas para evitar a contaminação tanto do solo quanto da água, mas eles achavam desperdício, né, enviar os resíduos e não aproveitar energeticamente eles. Buscando, a gente iniciou as pesquisas e a gente chegou então ao coprocessamento. O que é o coprocessamento? É a técnica de você pegar os resíduos, aqui a gente tem alguns exemplos, filtro de óleo, estopa, EPI, aqui ele chega para nós como resíduo. Aqui ele vai sair como matéria-prima para a fabricação do cimento. Então hoje o cimento ele já possui 20% do resíduo industrial. Então o resíduo industrial ele vai substituir a matéria-prima, né, de alguns componentes na fabricação do cimento. Então essa é a tecnologia, essa foi assim, uma das grandes oportunidades que a gente viu aqui na região do Planalto Norte, né? Beleza, beleza. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar aqui perto de nós a Amanda, né, para que a Amanda conte um pouquinho algo que a gente sempre pensa sobre isso, né? Projetos inéditos normalmente encontram algumas dificuldades até a sua concretização. Então eu vou perguntar para a Amanda, conta um pouquinho, se houve, quais foram os primeiros desafios para que o projeto fosse aprovado e começasse a implementação dele. Olá a todos. Então, sim, tivemos vários problemas, vários empecilhos no início, né? Na verdade, desde a parte de estrutura mesmo, a gente não tinha uma estrutura, como o Fernando comentou, a gente nasceu dentro da incubadora tecnológica, então começou por aí. A gente precisou buscar estrutura, a gente precisou buscar financiamento, né, para que toda a operação ela pudesse ser concretizada, toda a parte de licenciamento ambiental, né? Então, assim, teve um namoro pela frente. Sim, a ideia ela nasceu em 2017, em setembro de 2017, e ela só começou a rodar agora em outubro de 2019. Então, teve um período ali, sim, que a gente precisou amadurecer bastante a ideia, precisou superar alguns obstáculos, mas, graças a Deus, né, a gente conseguiu superar todos e hoje a gente tem, sim, uma unidade aqui em São Bento do Sul, né, a gente tem uma unidade de blendagem onde a gente pode receber todo o resíduo industrial, como o Fernando comentou, né, resíduos de estopa, EPI, todo resíduo gerado na indústria, né, a gente fala aqui do nosso polo, que é um polo moveleiro, né, mas tantas outras empresas, empreendedores que têm as suas ideias, a gente consegue sim receber esse material na nossa unidade e coprocessar ele, né? Fazer ele entrar como resíduo e sair como matéria-prima. Eu acho que isso, além de tudo isso, é fantástico, né? Porque a gente fala de ganho ambiental. A gente fala onde a empresa não gera mais o passivo ambiental dela, né? Todo resíduo, ao invés de ficar adormecido debaixo da terra, ele pode ser matéria-prima para a produção de outro material. Então, além de todos os benefícios, a gente fala de ganho, né, de não existir mais o passivo ambiental. Além, claro, de muitos clientes, às vezes, acabam conseguindo uma certa lucratividade e tudo mais, né, muitos benefícios. Na verdade, a tecnologia do coprocessamento, ela veio mesmo para fazer barulho e para mostrar para todo mundo que a gente tem, sim, uma destinação muito mais nobre, muito mais adequada aqui na nossa região. Uma curiosidade, Fernanda, você é da área de administração, só mais uma questãozinha. Na tua opinião,
a participação do governo, que teria que ser aos olhos assim de nós, né, Sim. normais na sociedade aí, trabalhadores normais, a participação do governo nessa questão de financiamento e apoio, como que você vê? Você acha que isso ainda está muito tímido ou você acha que o governo federal, no caso, mais especificamente, ele está dando esse apoio que as pessoas estão esperando para concretizar projetos assim? No nosso caso, a gente não teve apoio, né? Eu acho que, com certeza, sim, o governo precisava incentivar e auxiliar e ajudar muito mais empresas com ideias inovadoras, né? A gente teve, sim, todo um suporte, né? A gente teve algumas consultorias, a gente teve o pessoal da cooperativa que nos ajudou, abraçou a ideia, né? Mas falando, assim, de apoio, de ajuda, assim, da nossa parte de governo, a gente não teve, não, né? A gente teve que correr atrás de instituições para nos auxiliar, mas, assim, a parte de governo, não. E isso é uma pena, né? Porque eu tenho certeza que se a gente tivesse muito mais incentivo, se a gente tivesse muito mais em vogue nessa questão, eu acho que seria algo muito mais bacana, sabe? Esperamos que mude, né? Esperamos sim que futuramente a gente tenha muito mais incentivo nessa área. Mas nós, bioconsultoria, a gente não teve, não. A gente teve que correr atrás de outras instituições para nos dar esse apoio, essa ajuda para que o nosso projeto saísse do papel e se tornasse uma realidade. Perfeito. Então, agora essa primeira etapa está cumprida. Nós vamos agora para uma segunda etapa, conhecer melhor, né, o processamento da empresa, como que ela age, né, nessa questão dos resíduos que chegam. Então, pessoal, como o professor Ricardo comentou, né, a gente vai mostrar para vocês aqui um pouquinho o nosso mundo dos resíduos, né? Então, aqui atrás, né, de mim e do Fernando, a gente tem o material que a gente recebe de todos os nossos clientes, né? São resíduos industriais. Aqui a gente tem desde pó de varrição, a lixa, a EPI, pneu, tem pó de tinta que vem junto, né? Então, todo esse material, ele vem para cá e ele, antes de ele entrar na nossa esteira de alimentação, o nosso triturador, ele fica aqui no nosso espaço. Depois ele vai para a linha de alimentação, né, da nossa esteira, né, e ele alimenta o triturador, que é onde ele sai lá na outra ponta totalmente triturado. Então, pessoal, aqui a gente está na segunda etapa do processo. Aqui a gente tem a linha de trituração. Então, depois do material segregado, né, que a gente viu na etapa anterior, esse material ele é misturado, né, de acordo com sua característica. Ele é triturado e depois ele passa por uma esteira e cai dentro da caçamba. Essa caçamba ela já está pronta para seguir destino, ou seja, ela já virou matéria-prima e ela vai ser encaminhada para a cemitério Itambé aí nos próximos dias, né? Então essa é o circuito final do resíduo. Ele chega como resíduo para nós e nós transformamos ele em matéria-prima, né? E a etapa final dele, né, segue então aí para Itambé, onde ele vai alimentar os fornos e se transformar em matéria-prima do cimento.